Gostaria de dizer que a igreja muitas vezes ela tem sido conduzida durante séculos e milênios, praticamente dizendo assim, de forma errada. A igreja ela tem sido conduzida por homens. Isso, hoje em dia a gente vê a igreja sendo conduzida por homens, decisões dentro da igreja sendo tomadas por homens, e às vezes nem muito dirigidos por Deus, ou até a própria assembleia da igreja, né? A democracia, né? Vamos ver o que a maioria quer, vamos votar. Não que a democracia seja algo ruim, é algo bom, eu acho que é um progresso dentro da sociedade, é um progresso. Não termos aí uma monarquia, um homem mandando e cale-se todo mundo. Mas o problema é quando a gente vota pela maioria, a gente olha na Bíblia, quando a maioria votava, geralmente não era coisa boa. Quando o povo quis escolher, eles queriam voltar para o Egito. Fizeram uma eleição lá, né? Ver quem volta, quem quer voltar, né? E se naquele momento Moisés não interviesse, ou Deus não interviesse através de Moisés, ou através de um fogo que consumisse, ou alguma coisa semelhante, eles tinham voltado. Ou no Novo Testamento, uma semana antes, o povo todo proclamando, né? Jesus como rei, né? E aquela festa toda, Jesus entrando em Jerusalém, ele sendo saudado como rei, e já a população uma semana depois gritando: crucifica-o. Vai entender, a voz do povo é a voz de Deus, né? Só que não, né? É perigoso essa afirmativa, porque longe de ser a voz de Deus. Então o que acontece? Muitas vezes dentro da igreja a gente acaba adotando modelos do mundo, porque a gente tem falta de conhecimento da palavra. E quando a gente tem falta de conhecimento da palavra, a gente adota aquilo que está dando certo em outros lugares, ou acha que está dando certo. A gente usa modelos humanos, a gente usa modelos conhecidos, por ignorância. Então o que acontece? A Bíblia nos instrui. Eu acho interessante quando um professor uma vez no seminário teológico ele falou assim: Deus fez todas as coisas com ordem, Deus fez todas as coisas com autoridade e com organização. Deus foi um homem, Deus foi um homem. Deus foi um ser criativo, mas organizado. Você vê, o mundo não vive num caos. Quer dizer, a gente tornou o mundo um caos, né? Isso ok, né? Mas a natureza em si ela tem uma harmonia extraordinária. As fases da lua, o movimento de rotação, tudo funciona perfeitamente, tudo em uma certa sincronia, numa certa ordem, que você fica atônito de como é que tem tanta precisão em todo o sistema que Deus criou, em toda a criação. E não seria assim com a igreja? Não seria assim também com a igreja, que é o corpo de Deus aqui na terra? Será que a igreja ela é um ser totalmente anacéfalo, né? Sem cérebro, sem pensamento, sem direção? Ou será que a igreja seria um órgão, um organismo representando Deus na terra, mas sem uma organização específica? É coerente isso? A liderança dentro de uma igreja, ou o governo de uma igreja não deveria ser organizado? Se Deus é um Deus que organizou todas as coisas, como assim a igreja deveria estar fora de uma certa organização? Não estou falando de uma organização humana, mas algum padrão divino, alguma forma divina. E aí me volto para a palavra e que tento observar aquilo que ela nos ensina. E quando nós olhamos para os dons, eu falei que urge o tempo
de se levantar uma igreja que dê a devida importância aos dons, para proteger a própria igreja, para conduzi-la de uma forma segura no meio de um mundo de tanta adversidade, e adversidade que se diga esse ano, eu acho que tirou, acho que número 1 em adversidade, né? Daquilo que nós conhecemos como adversidades, esse ano aí está sendo o ano da adversidade. Então eu olho para a palavra e eu vejo um certo padrão. Até mesmo olhando para os textos que a gente vinha discutindo aqui sobre os dons espirituais, eu destaquei 3 textos aqui, os de Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, e hoje a gente vai ver Efésios, capítulo 4. Nesses 3 textos, e um quarto texto que vai ser acrescentado ainda hoje, de 1 Coríntios, capítulo 12, vai lá no finalzinho, versículos 28 e 29, todos eles vão falar sobre dons. Existe um padrão de Deus. Quando Paulo fala sobre os dons, nesses 3 textos de Romanos, de Coríntios e Efésios, que eu já falei lá no início, são contextos totalmente diferentes, são igrejas inseridas em cidades diferentes, em contextos diferentes, por isso que as listas de dons elas são diferentes, porque cada cidade, cada igreja tinha um contexto diferente. E o que acontece? Existe um padrão até mesmo nesses textos, se você for verificar. E eu vou só mencionar os textos, a gente poderia abrir e ler, que seria o mais ideal, né? Mas a gente não tem tempo para isso, porque as outras vezes que eu fui tentar pregar aqui, na quarta-feira, quando vi o tempo já tinha passado e eu fiquei com coisa a ser pregada ainda. Mas existe um padrão. Então os paralelos que existem em Romanos, Coríntios e Efésios, a gente pode começar com como é que eu posso dizer? A comparação da igreja com o corpo humano. Ele faz isso nos 3 textos, sabia? Se você for verificar em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 27, e Efésios capítulo 4, nos versículos 4, 12, 15 e 16. É a comparação do corpo humano com a igreja. Nos 3 textos que ele fala sobre dons, ele faz essa comparação. Outro paralelo, existem listas de dons nesses 3 textos, que é justamente o objetivo do nosso estudo, né? Capítulo 12 de Romanos, versículos 6 a 8, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, em Efésios, capítulo 4, versículo 7 e versículo 11, ele vai falar sobre dons. Outra questão, um outro paralelo desses 3 textos é o amor. A palavra amor, o conceito de amor. O conceito de amor ele aparece nesses 3 textos também. Em Romanos, ela aparece em capítulo 12, versículos 9 a 21, e no capítulo 13, o capítulo famoso é de 1 Coríntios, mas o de Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 14, vai falar sobre o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 13, todo o capítulo 13 de 1 Coríntios vai falar sobre o amor. E em Efésios, capítulo 4, versículos 2, 3, 15 e 16, vai falar sobre o amor também. Então, quando Paulo fala sobre dons espirituais, ele vai falar sobre o corpo humano e ele vai falar sobre o amor. E nos 3 textos. Então, não tem como desassociar esses elementos. Quando ele fala de dons, quando ele fala de igreja, ele vai falar de corpo, que é um organismo vivo, e ao mesmo tempo o que une e o solo fértil é o amor, que é o ambiente saudável para o crescimento dos dons dentro da igreja. Então eu olho assim e vejo, existem padrões na Bíblia toda. Como assim a igreja não teria um norte, um padrão, algo, pelo menos uma informação de como ela deveria ser organizada? Seria algo muito estranho Deus organizar os principados, potestades, os anjos e os arcanjos, os seres celestiais em poder e autoridade diferentes, mas chega na igreja, não, faz do jeito que vocês quiserem. Seria estranho isso ou não seria? Ele organiza todo o sistema solar. Existe um astro maior que governa o dia, outro menor que governa a noite, e os astros todos giram em torno do Sol e tal. Existe uma atração, existe uma autoridade ali, né?
existe toda uma organização, mas chega na igreja, não precisa de organização. Aí vocês fazem o que vocês acharem bem. Não seria estranho isso? Eu acharia muito estranho. Um Deus organizado, mas que na própria organismo vivo que representa Deus na terra, a autoridade, ela pode ser colocada de qualquer jeito. Eu falei um pouquinho sobre a autoridade espiritual bem no início desse estudo, falando sobre os presbíteros. Não vou retornar a essa questão, mas existe sim uma forma a qual Deus estabeleceu dentro da igreja a autoridade, sim. E de que forma Paulo coloca a autoridade nas igrejas que ele fundava? Através de jejum e oração. Ele escolhia pessoas que iriam ocupar lugares de governo, de autoridade dentro da igreja, os presbíteros da igreja, através de jejum e oração. E a mesma coisa ele recomenda também Timóteo e Tito, que eles deveriam fazer dessa forma, né? Deveriam escolher pessoas dentro da comunidade para governar. Muito bem, voltando para Efésios. Eu olho para Efésios como sendo aí um certo norte de como a igreja ela pode e deve ser governada. Se nós olharmos para a lista de dons que nós temos em Efésios, versículo 4, versículo 11, ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Nós temos aqui 5 dons ministeriais, de ministério, sendo mencionados. Se a gente for verificar agora a lista de 1 Coríntios, capítulo 12, não a lista oficial das manifestações do Espírito Santo, que a gente já pregou semana passada, do versículo 7 ao 11, mas se vocês forem verificar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, ele diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro e por aí vai. Significa que aqui ele dá uma certa noção de ordem, ele dá uma certa noção de prioridades dentro da igreja. Não é de qualquer jeito. A liderança da igreja não deve ser conduzida de qualquer jeito, existe uma certa ordem dentro da igreja. Ele coloca aqui em primeiro lugar os apóstolos, profetas, os mestres, aí operadores de milagres e por aí vai. E lá no finalzinho, línguas, né? Dom de língua sempre é lá o último, né? Aquele, né? Ok. O anexo, quase dizendo, né? Mas não que ele seja menos importante, dom de línguas é muito importante. Falei um pouquinho sobre ele semana passada, né? Então, dom de línguas é muito importante. Mas, nos dons ministeriais, e vocês podem verificar que nessa lista do capítulo 12, versículo 28, os primeiros dons que aparecem são os dons ministeriais: apóstolo, profeta e mestre. São os 3 primeiros dons que regem ou que servem de norte para uma igreja. E aí a gente volta para Efésios e a gente começa a entender. Então, ok, existe sim uma forma de organização na qual Deus ele se importa com a igreja, de proteger a igreja, de conduzir a igreja numa direção segura, em verdade e amor, aquilo que a gente leu lá no início. Então o que diz aqui? Quem é o doador destes dons? A gente viu lá em Romanos, o doador dos dons é Deus, certo? Deus. A gente viu que as manifestações do Espírito Santo, já para falar já diz, né? Em 1 Coríntios capítulo 12 é o Espírito Santo. E agora a gente olha para cá e vai verificar aqui no versículo de número 7 em diante, ele diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quem que é o doador aqui? Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu que também antes desceu até as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Quem é este que desceu à terra? Quem é este que depois subiu aos céus? É
Cristo. Cristo é aquele que chamou os discípulos, os apóstolos, para o trabalho ministerial. Cristo é aquele que ele chama para o ministério. A capacitação para o ministério vem através do Espírito Santo, mas quem chama para o ministério é Jesus. Ele é o cabeça e ele coloca os membros no seu corpo aonde ele quer. Assim como o Espírito Santo capacita com manifestações aqueles que foram chamados por Cristo, vamos entender o seguinte: Jesus Cristo, ele foi ungido com o Espírito Santo para operar o quê? Milagres, curas, enfim, toda sorte de dons de revelação, conhecimento, tudo aquilo que a gente falou semana passada, certo? Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo para manifestar esses dons. Agora, Jesus é o mesmo que chama pessoas para o ministério, assim como os discípulos, os apóstolos, para trabalharem no meio da igreja, e eles são capacitados através do Espírito Santo para fazer o quê? Curas, milagres e operações maravilhosas. Então, a Trindade, ela trabalha unidade. A gente viu lá que os dons de Deus, lá de Romanos, Deus chamou alguns, ou capacitou alguns com dom de governo, dom de misericórdia. O dom de misericórdia está muito relacionado a evangelismo, juntamente com o dom de cura. Misericórdia para com aqueles que estão sofrendo. Então o que acontece? O dom de ensino, os que ensinam, com dom de mestre, capacitados pelo poder do Espírito Santo, com conhecimento. Então os dons, eles giram, todos eles, é a Trindade de Deus governando a igreja e trabalhando para a edificação da igreja. E o que acontece? Então esses dons que a gente acaba de ler aqui, a pessoa da Trindade que chama para o ministério é Cristo. E novamente ele tem esses 5 ministérios que são desenvolvidos dentro da igreja. E cada um de nós vai se sentir chamado para uma dessas áreas. Então existe o chamado de apostolado, de apóstolo. Aí a gente tem que cuidar, porque assim, hoje em dia tem uma fama de apóstolo aí que é misericórdia, só a graça de Deus, né? Por quê? Porque muitos se acham apóstolos, né? Muitos se autodenominam apóstolos ou se auto-ungem apóstolos, né? Porque tá na moda e o apóstolo é o apóstolo, né? O apóstolo é o cara. Então, eles não têm às vezes o reconhecimento, nem o chamado de Jesus para o apostolado, mas eles mesmos se acham no direito de serem chamados de apóstolos. Existe alguma menção na Bíblia, estou falando na menção na Bíblia, de alguém que se autodenomina apóstolo e não é? Existe uma referência na Bíblia que eu possa verificar? Há essa possibilidade? Ou estou falando besteira aqui, será? Veja só o que Jesus fala no livro de Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse 2:2. E adivinha para que igreja Jesus está falando isso? Para a igreja de Éfeso. Coincidência, né? Jesuscidência. Olha só o que ele diz lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 2: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. É muito interessante como a Bíblia ela é perfeita, né? Porque olha só, quando a gente viu Efésios agora há pouco, a gente viu lá que o apóstolo Paulo diz que a igreja seria edificada na verdade e no amor. E um dos dons de autoridade dentro da igreja era o dom de apóstolo. E aí agora, outro autor, não é mais João, o apóstolo João, desculpa, não é mais Paulo que escreve, mas agora é João que escreve.
E ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, as palavras que ele ouviu de Jesus, e ele diz assim: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Significa que na igreja de Éfeso, na igreja que a gente está estudando, um período de tempo, em algum momento, depois de Paulo ter escrito a carta de Éfeso, Apocalipse foi o último livro a ser escrito, em algum período levantaram-se pessoas no meio do presbitério, se vocês forem verificar Atos capítulo 19, se eu não me engano, eu agora teria que verificar, onde Paulo fala com os presbíteros de Éfeso. O que acontece? Em algum momento se levantaram pessoas se autodenominando apóstolos, dizendo que não eram apóstolos. E o que acontece? A característica deles, e não são, os achaste mentirosos. Significa que em algum momento esses homens se perderam na mentira. Mas eles colocaram eles à prova. Então, queridos, existe a probabilidade, dentro de uma estrutura de igreja, até uma certa estrutura que eu estou falando aqui, que eu creio que é uma estrutura inspirada por Deus, é possível ainda assim, no meio da trajetória, homens se levantarem dizendo mentiras, mas se autodeclarando como apóstolos. E é o que a gente tem visto hoje em dia. Muitas igrejas sendo governadas por homens, se autoproclamando como apóstolos. E o que esse texto diz? Vamos voltar para Efésios, capítulo 4, que é o objetivo do nosso estudo nessa noite. Então, os apóstolos são aquelas pessoas de maior autoridade dentro da igreja, são aquelas pessoas. Aí você pode dizer: já ouvi muito sobre o dom de apóstolo, é o mesmo dom de Paulo. E liga-se o dom de apóstolo apenas a Paulo. Mas a gente se esquece que os apóstolos, eles eram inicialmente 12, ficaram 11, foi acrescentado Matias, né? Foi subtraído Judas, foi acrescentado Matias e depois, mais tarde, o apóstolo Paulo. Mas geralmente nas cartas de Paulo é que ele mesmo se apresenta como sendo o apóstolo de Jesus. Então o que acontece? Muitas vezes a gente liga o dom de apóstolo com a pessoa de Paulo. Apóstolo igual a Paulo. A gente esquece que teve João, teve Pedro, teve Tiago, teve Mateus. Todos eles foram apóstolos. E quantos deles fundaram igrejas e viajaram por todo o mundo antigo? Nem todos. Ou você lembra de alguma igreja que foi fundada por por exemplo, por Pedro? Claro, né? A gente vai ouvir agora Roma, né? Romanos. A igreja de Roma foi... Ok, né? Vamos sair dessa discussão, mas a gente não vê como Paulo, os outros sendo igual a Paulo. Então eu entendo de que o dom de apóstolo ele tem mais a ver com um papel de autoridade do que somente aquele que é fundador de igrejas, porque Paulo fundou várias igrejas, ele visitava as igrejas de novo, ele acompanhava a igreja. Então eu vejo o apostolado de Paulo realmente é um apostolado assim de excelência. Mas eu não posso ignorar João, por exemplo. Que igreja fundou João? Não sei, a Bíblia não conta, mas pode ser que ele fundou alguma igreja. Mas, às vezes, a gente liga apenas o apostolado a Paulo. E está errado. Porque Paulo mesmo fala, em Efésios, do dom de apóstolo. E ele fala também, em 1 Coríntios, do dom de apóstolo em Corinto. Aí você pode dizer: sim, eu entendo. Alguns comentaristas vão dizer que não existe mais o dom de apóstolo, porque os apóstolos já morreram. Então, esse papel apostólico, que foram os primeiros a construir a igreja de Jesus, eles já se foram.
Mas seria interessante, seria assim meio estranho Paulo falar com tanta veemência em Efésios sobre o dom de apóstolo, e inclusive Jesus mencionar esse dom de apóstolo em Apocalipse, dizendo que falsos apóstolos se levantaram se não houvesse os verdadeiros. Ou que essa função apostólica ela deixou de existir. Ah, mas o mestre ficou, o pastor ficou, o evangelista ficou, mas só o apóstolo ele foi. Eu acho que não faz muito sentido. Então eu creio sim que o dom apostólico dado por Deus ainda existe. Ele existe, eu creio nisso. Mas da forma coerente, da forma correta de ser atuado dentro da igreja, não adorado como sendo um papel maior. Eu gosto de olhar para os dons como sendo funções e não posições. Porque quando a gente olha para uma posição, a gente olha assim com um certo organograma, né, de cima para baixo, né, uma pirâmide. Agora a função a gente se iguala, né? A gente se iguala. Eu desempenho uma função, outro desempenha outra função, mas diante de Deus nós temos o mesmo valor. Só que existe uma certa prioridade, existe uma certa organização, existe. A gente viu lá em 1 Coríntios, em primeiro lugar, apóstolos, profetas, mestres. Então existe uma certa hierarquia, existe. Não é que é bagunça, qualquer um fala o que quer, mas ao mesmo tempo é funcional também. Então ele é tanto uma coisa quanto outra, de importância diante de Deus, todos nós temos a mesma importância. Não existe pessoas mais importantes, menos importantes. Vou fazer outra pergunta. Quem é mais importante num casamento, o homem ou a mulher? Aí você pode dizer, pastor, essa pergunta é idiota. Eu vou dizer, você tem razão. Não tem um mais importante que o outro. Vocês estão entendendo? De importância, os dois têm a mesma importância. Agora, a função, estou falando da função, existem funções diferentes? Sim, existem. A autoridade do homem e submissão da mulher. Isso os torna um mais importante que o outro? Não. Pastor, mas você está usando um exemplo meio estranho, né? A gente está falando aqui da igreja e da autoridade dentro da igreja. Ok, então verifica lá, Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não é versículo 22 e 23. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Significa que, agora há pouco, em Efésios, capítulo 4, Paulo faz a comparação da igreja com Cristo, e que a igreja é o corpo, certo? E Cristo é a cabeça. Vocês vão verificar isso. Versículo 15, eu li na introdução, né? Antes, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então significa que ele faz a comparação de que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E depois ele vai falar do relacionamento conjugal. E assim como Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, assim é o marido, o homem, o cabeça, e a mulher, o corpo. Não existe um diferente do outro, não existe um separado do outro, não existe um mais importante que o outro. O corpo não vive sem a cabeça não vive sem o corpo. São funções diferentes. Assim eu olho para os dons espirituais, existem funções diferentes, mas existe uma autoridade, uma hierarquia, existe. Mas a importância de todos eles, a importância é a mesma. Amém? Entendemos isso? Glória a Deus. Seguindo então,
o apóstolo tem uma função fundamental no corpo, de dar direção, de dar orientação para onde todo o corpo vai caminhar. Então o apóstolo, claro, ele não vai caminhar sozinho, ele não vai tomar as decisões sozinho. Vocês vão verificar, se vocês forem ler todo o contexto do livro de Efésios, ele vai falar que tem um outro dom que sempre vai estar junto com o apóstolo. Qual que é? O apóstolo e o profeta. Apóstolo e profeta, eles meio que caminham lado a lado, porque o profeta é aquele cara que vai ficar de olho no apóstolo também. O profeta é aquele que vai alertar muitas vezes o apóstolo dizendo: ei, cuida aí, porque esse negócio aí está errado. Porque o profeta, ele não tem rabo preso com ninguém, no caso, né? Ele tem um compromisso com Deus de diagnosticar o erro. O profeta tem, da parte de Deus, a atribuição de chamar e zelar pela santidade. Então o apóstolo não é que ele vai caminhar sozinho e os outros que corram atrás, mas ele tem que ter um respeito pelo papel que ele está desempenhando no corpo, porque senão é um corpo andando sem cabeça, senão é um corpo desassociado de direção, desassociado de metas. É o apóstolo que vai dizer: é por aqui que a gente vai, porque é o apóstolo que vai pagar o preço em jejum, em oração e buscando a direção de Deus. É o que Paulo fazia para as igrejas. Ele jejuava, orava, buscava a direção de Deus. E muitas vezes em prantos, em jejuns, ele buscava a direção de Deus para as igrejas. Pagava um preço. Então o apóstolo é esse cara que paga o preço, que busca do céu a visão de Deus para a igreja. É aquele que vai dar um norte para a igreja. É por aqui que a gente vai. Juntamente com ele vai caminhar quem? O apóstolo. Estou repetindo. Juntamente com ele vai caminhar quem? O profeta. Na sequência, a gente viu lá em 1 Coríntios capítulo 12, o segundo dom, dentro da direção, é o profeta. O profeta, ele tem um papel de santificação. Ele tem um papel de corrigir, de correção de curso. Ele acusa o pecado, ele prega arrependimento e santidade, ele prega o juízo. Esse é o profeta. A gente tem que cuidar com o profeta, porque a questão é que o profeta, ele vai zelar pela santidade do corpo, da igreja. E muitas vezes a voz do profeta, ela é difícil. Ela é difícil de ser absorvida. Então o profeta, ele vai estar caminhando juntamente. E no Novo Testamento a gente tem alguém, eu falei aqui do apóstolo, né? Falei de João, falei de Pedro, falei de Paulo, enfim, né? Juntamente com esses dons, né? O apóstolo, se a gente for verificar numa mão, geralmente ele é comparado com o dedo, como é que é? Polegar, né? Porque o polegar, ele toca em todos os outros dedos com maior facilidade. Existem 5 dons ministeriais: o apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. E o que acontece? Muitas vezes o apóstolo ele vai até cumprir um certo papel de profeta, às vezes de evangelista. Ele vai muitas vezes ter um contato direto com os outros. Ele vai ser o elo de ligação de todos os outros dons ministeriais. E então eu já mencionei alguns desses homens. Profetas no Novo Testamento, a gente tem algum profeta no Novo Testamento? A gente tem alguns, né? Ágabo, a gente vê lá em Atos, né? O profeta Ágabo, e por aí vai. Então existe esse dom profético? Existe. Na sequência vem os evangelistas. Qual é o foco do evangelista? O evangelista vai se preocupar com quem? Com o perdido. Com aquela pessoa que não faz parte da igreja, aquela pessoa que está perdida nos pecados. Então ele vai se preocupar com os perdidos, pregar a conversão. A pregação dele vai ser aceitar Jesus.
dentro da igreja, como é que ele vai funcionar dentro da igreja? Ele vai exortar a igreja a testemunhar de Jesus. Ele vai falar: irmão, você tem que falar de Jesus. Irmão, você tem que testemunhar. Irmão, você tem que trazer visitante para a igreja. Irmão, você tem que visitar os enfermos. Irmão, você tem que... Então, o evangelista, ele vai empurrar as pessoas para fora para ganhar almas para Jesus. Esse é o evangelista. Muitos dons das manifestações do Espírito Santo sobre os evangelistas, a gente vai ver o quê? Dom de cura, dom de milagre. Esses dons acompanham o evangelista. Quando você vê Jesus caminhando nas ruas, falando com as pessoas, é o dom de evangelismo. Ele está nas ruas, trazendo os enfermos, curando os enfermos, fazendo milagres. É o dom de evangelista. Quando a gente olha para Atos, a gente vê um grande evangelista. Quem é esse grande evangelista? Filipe. Filipe foi para Samaria, as pessoas eram curadas, os demônios iam embora, as pessoas se convertiam, eram batizadas. O evangelista é esse trabalho, trazer até a igreja, batizou, beleza. E aí ele vai buscar outros. Aí você pode dizer: poxa, mas esse cara fez o trabalho pela metade. Não, o trabalho dele ele fez, ele trouxe as pessoas para Jesus. Daí em diante, quem que vai fazer o resto do trabalho? O dom do pastor. O pastor vai acolher. O evangelista trouxe. O pastor vai dizer: agora vem cá, vão tratar essas coisas aqui. Tem uns carrapichos aqui, misericórdia, só a graça de Deus. Ó, vamos dar um jeito nesse negócio aqui. Você veio todo errado. É lógico, né? Veio do mundão, vai querer que vem certo, né? Então o pastor, com aquela paciência, vai lá visitar o irmão, vai dizer: querido, teu casamento está esquisito, vão arrumar esse casamento. Irmão, as tuas finanças estão estranhas, tu está dando mau testemunho na praça toda. Agora Jesus, você aceitou Jesus, o evangelista te trouxe, agora a gente vai tratar isso. São novos princípios e valores. Quem vai fazer isso? O pastor, junto com a ajuda de quem? Do mestre. O mestre é o cara do ensino dentro da igreja. Então o perdido, ele entra pela porta do evangelista, passa pela mão do pastor, chega na mão do mestre, e o mestre dele teologia, né? Dele palavra, e ensino, e isso, e é estudo bíblico, e é interpretação bíblica, e é método bíblico para estudo, e ele vai fazer os crentes estudar a Bíblia, ele vai fazer a igreja se dedicar na leitura da palavra. Esse é o papel do mestre. Ele é uma grande pessoa capacitada por Deus para ensinar a igreja, para que os irmãos não venham cair em heresias. Esse é o mestre na igreja. Muito bem, passou pela mão do evangelista, do pastor, do mestre. O profeta dava umas pegadas, né, para tirar os carrapichos também. O profeta é misericórdia, né, só graça. E aí sim você tem o que? Um corpo saudável. A junção de toda essa liderança, de todos esses dons trabalhando dentro da igreja. Imagina você, uma pessoa que veio lá do mundo, que não conhece nada da palavra, não conhece nada da igreja. De repente você é ensinado, você é cuidado, o pastor vem com aquele cuidado. Aí vem o mestre e te ensina. E aí vem o evangelista, daí no final do processo você já fez tudo, já fez o discipulado, já fez curso bíblico, já fez escola dominical, já fez curso daquele outro, e o pastor já limpou os carrapichos todos, né? Você já está saudável, já está bênção e tal. Daí de repente você cai na mão do evangelista de novo. E o que o evangelista vai fazer com você? Ele vai falar assim: irmão, você lembra como é que eu te trouxe aqui para dentro? O evangelista vai olhar para você: querido, você sabe como é que você veio arrebentado? Agora você vai sair pela porta de novo e vai trazer pessoas de novo. Vai trazer aquele teu parente, vai trazer aquele teu amigo, vai trazer aquela pessoa que trabalha do teu lado. O evangelista vai mandar ele de volta para o mundo. Não para ele se desviar, mas para trazer mais pessoas. Vocês estão vendo que uma igreja equilibrada, saudável, precisa de todos eles. Não tem um que sobra. O apóstolo, nisso tudo, ele vai estar gerenciando a saúde da igreja. Vai chegar para o profeta e dizer: profeta, menos.
Profeta, calma. A pegada é mais leve. Senão você vai expulsar todo, não vai sobrar ninguém na igreja. Aí vai falar, vai chegar para o pastor, falar: pastor, você tem que pegar mais pesado com esses irmãos aí. Tu é todo coração mole. Não é desse jeito não. Pastor, dá uma pegada aí. Pega cajado e dá na cabeça deles também, né? Porque o pastorzão, ele é mais coração mole mesmo. Aí ele vai chegar para o mestre e falar: mestre, por favor, não usa aqueles termos hebraicos no meio da pregação, isso não vai ajudar muita coisa. Fica no básico. Mestre, o apóstolo é esse cara, o apóstolo ele vai estar tendo que gerenciar todos eles e mantendo o que? A saúde do corpo do rebanho. Esse é o apóstolo, essa função dele, dizer: galera, a direção é essa, é por aqui que a gente vai. Esse é o apóstolo. Estão vendo a saúde de uma igreja? Estão vendo uma igreja atendendo a todas as necessidades? Dom de misericórdia, de ensino, de pastoreio, de evangelismo, de uma forma equilibrada. Que bênção, né? Existe essa igreja? Olha, quando vocês acharem uma, por favor, me avisem. Mas, amados, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa ter este norte. Este é o ideal que nós queremos alcançar. Eu creio que a gente tem que ter um alvo. Aí você pode dizer: pastor, mas esse alvo é muito distante. Sim. Se quer um alvo fácil, então fica como está. Se não quer prosperar, então se acomoda. Senta na cadeira de balanço e olha o mundo passar. Né? Você tem que ter um alvo alto, você tem que ter um alvo grande. Por quê? Porque Deus é grande. Deus tem o melhor para a igreja, Deus tem o melhor para a sua vida. Não se acomode a coisa básica e o simples, mas busque e sonhe coisas grandes para a sua vida. Se você não alcançar o melhor, mas pelo menos você vai alcançar algo bom. Amém? Na sua profissão, busque o melhor e chegue no bom. Mas não se acomode ao regular para ter o mais ou menos e chegar no final do mês ficar com menos. Amém? Estamos entendendo? Amados, a igreja, eu creio que Deus deu à igreja um organismo vivo. Deus, eu creio que ele tem um projeto para a igreja e não é de qualquer jeito. Não é qualquer coisa. Sabe como é que eu olho para a igreja? Eu olho pela perspectiva que Paulo fala em Efésios capítulo 4. E veja só o que ele fala agora. Dos versículos 12 em diante. Ele vai falar no versículo 11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres no caso. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz: olha, a meta, tendo em vista, o que é ter em vista? O aperfeiçoamento dos santos significa o propósito de Deus nisso, nessa organização, é que a igreja seja aperfeiçoada, seja melhorada, seja edificada, cresça, que vocês cresçam. Com que propósito, com que objetivo? Que vocês cresçam para que fim? Ele diz aqui: para o desempenho do ministério. Significa que os dons ministeriais, eles foram dados para a igreja, para que a igreja em si, toda ela, funcione e cada parte faça o seu ministério. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz assim, gente, eu quero que a igreja cresça. Em que padrão, em que objetivo, em que tamanho? Igual ao tamanho de Cristo. Ele é o cabeça. Então, em todo o corpo deve atingir esta maturidade, porque a cabeça já está madura, mas o corpo ele ficou meio franzininho. A cabeça está pronta. Então, o corpo todo tem que corresponder à cabeça, tem que crescer igual, junto, na mesma plenitude de Cristo.
até que todos cheguemos à unidade da fé, né? Versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Ele diz, gente, eu quero que vocês cresçam e que vocês não sejam enganados. Sendo levados ao redor de todo o vento de doutrina significa, gente, está sendo pregado tanta coisa nos nossos dias. O que salva a igreja? O que protege a igreja dela ser enganada? A estrutura certa. Os dons ministeriais funcionando de uma forma coerente dentro da igreja. Protege a sua vida para você não ser enganado por falsas doutrinas. E vem para cá, e agora a moda é isso, e a moda é aquilo, e vai conforme a moda. O que é moda agora? O que está dando certo? O que as igrejas estão fazendo que está dando certo? Agora é isso, então vamos fazer isso. E Paulo diz, não é desse jeito. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele diz, tudo isso funciona para que todos cresçamos juntos na verdade. Agora, aquilo que eu falei antes, se a gente busca a verdade sem amor, a gente machuca as pessoas. Mas eu falei a verdade, ele tinha que ouvir a verdade. Eu só falei a verdade. Amigo, você não precisa falar a verdade, né? Mas tem que falar a verdade em amor. Porque a verdade sem amor é juízo. A verdade sem amor é Agora, a verdade com amor é cura, é restauração. Porque a cura acontece quando você expõe a verdade em amor, existe cura, arrependimento. Você pode falar a verdade e a pessoa entende a verdade, então ela vai buscar para a sua vida. Versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado, então todo o corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele diz que cada célula, cada organismo, cada tecido crescendo junto, cada ser humano, vocês, cada um dentro da igreja crescendo, buscando seu próprio crescimento, a igreja como um todo vai crescer. Estamos entendendo isso? O que acontece se dentro do nosso corpo um órgão cresce diferente do outro, né? Fica meio atrofiado assim, né? Um braço meio encolhido, né? Fica meio... O corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Isso tudo ele está falando debaixo da direção do versículo 11, que Deus colocou que Cristo, né, colocou dentro da igreja apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Agora, se a gente não tem a operação desses ministérios, o que vai acontecer? A igreja vai ficar correndo para lá e para cá com todo vento de doutrina, estabanada, desorientada, porque falta direção, falta santidade, falta ensino, conhecimento, falta cuidado, pastor, e falta o quê? Evangelismo, falta gente nova, ela não cresce. A saúde da igreja está aqui, ó. O ministério, dons ministeriais, ali está a saúde da igreja. Uma liderança governada e dirigida por Deus. Uma igreja dirigida por Deus. Amados, eu creio sim que Deus tem um projeto para a igreja dele, para a igreja do Senhor. A igreja precisa de todos eles, não é menos ou mais, para a igreja ser eficiente, para a igreja alcançar o propósito de Cristo. Se a igreja não seguir a direção que Deus tem para ela, ela sempre vai ser uma igreja que vai procurar nos movimentos a direção certa.
vai em todo vento de doutrina, vai ficar correndo, vai ser menino. Essa palavra meninos, ela já apareceu já. Paulo falando para a igreja de Corinto. Eu queria falar com vocês já como adultos, né? Mas vocês ainda são meninos. Por quê? Porque eles usavam os dons da forma errada. E é isso que Paulo diz, gente, cresçam. A igreja precisa crescer no entendimento. A igreja precisa crescer na maturidade. E se isso não acontece, a igreja continua como um menino, inconstante, vulnerável, buscando um pai, buscando alguém que a oriente, sendo que muitas vezes Deus já deu isso para a igreja. Amados, que a nossa oração se volte para este Deus, esse Deus que planejou a igreja. Cristo quer edificar a igreja, a sua igreja. A sua igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas nós precisamos estar conectados, a cabeça precisa estar conectada ao corpo e o corpo precisa estar conectado com a cabeça. Isso tem a ver com aquilo que a gente acabou de estudar. Nessas semanas todas que eu falei sobre dons do Espírito Santo. Uma igreja bem alinhada, debaixo da vontade de Deus, atende às necessidades das pessoas. Deus usa a igreja dele para curar, para restaurar, para transformar. Agora, uma igreja que não está alinhada com Deus, ela é ineficaz. Ela tem seus próprios projetos. Não são os projetos de Deus. Ela cria seus próprios projetos. Seus programas. Nós temos uma programação a seguir. É a programação de Deus ou é a programação da igreja? Para que existem as programações? Para que existem os eventos? Para proclamar a igreja ou para proclamar o Deus da igreja? Muitas igrejas vão lá em movimentos e movimentos, em atividades, seja lá o que for, envolvem as igrejas, as pessoas em programações, mas destituídas do quê? De Deus. Os dons do Espírito Santo é a presença de Deus no meio da igreja. E aí ela é eficaz. E ela alcança o propósito pelo qual Deus a chamou e a santificou. Vamos nos colocar de pé. Pai amado, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê um entendimento renovado e atualizado sobre a Tua vontade em relação à Tua igreja. Ela não é minha igreja, não é a igreja do Cláudio, do Darcy, da diretoria, ela é sua igreja. Quem morreu por essa igreja foi Cristo. E eu clamo em nome de Cristo Jesus, que nós, igreja, possamos entender o nosso papel, cada um de nós, cada membro, cada função dentro deste corpo, como nós vimos hoje. Busque a direção. Qual é o meu lugar dentro deste corpo? Qual é o meu chamado dentro deste corpo? Aonde o Senhor quer me usar? O que me incomoda? Será que são os perdidos? O que me incomoda? Será que são as pessoas que precisam receber mais ensino? O que me incomoda? Qual é o meu dom ministerial? Onde o Senhor quer me usar? Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que a Tua igreja cresça em maturidade. A Tua igreja cresça em conhecimento. Para que nós possamos alcançar o Teu chamado e fazer aqui na terra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que é fazermos discípulos de todas as nações, batizando e ensinando todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, nos deu. Papai, em nome de Jesus, que a Tua igreja, a CBVN, possa ser a igreja que busca a Tua direção, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro também neste momento por todas aquelas pessoas que estão angustiadas nesta noite, Pai. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor desperte aqueles que estão adormecidos, Pai querido, envoltos ou presos, Pai querido, por uma escravidão, seja de pecado, seja de angústias, Pai, em nome de Jesus haja libertação. De falta de perdão, Pai querido, em nome de Jesus, neste momento eu repreendo todo espírito de opressão maligna, Pai querido.
e que o teu povo seja um povo salvo, santo, remido, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.